Nós estamos aqui no Falando Sério e hoje eu trago aqui uma opinião muito importante que pode ajudar a mim, a você, a quem nos dá o prazer da sintonia. Professor Gilcler Regina vai falar conosco de muitos assuntos interessantes aqui no Falando Sério. Falando Sério aqui com o professor Gilcler Regina. Muita gente sofrendo aí com saúde financeira, saúde familiar e até muitos desencontros de familiares, empresariais. Qual seria, professor, hoje a sua mensagem para que as pessoas saiam dessa adversidade? Eu penso, Herculano, que o modelo de vida, o melhor hoje, é você ter um foco sobre as coisas no sentido mais positivo. Eu tenho uma frase que eu sempre falo, que é a seguinte: dificilmente você vai ser o melhor sem antes ter sido o pior. Então isso, às vezes você pega o Brasil nesse momento que nós vivemos, e a grande mídia, ela colocou o Brasil sempre como o pior de todos. O pior de todos, o pior de todos. E de repente nós vimos que houve um certo emergir, outras coisas que foram acontecendo, e de repente você passa a estar entre os melhores. Agora nós vivemos um momento assim, então digamos, numa partida de vôlei, o emocional faz a diferença. Numa partida de futebol, o emocional faz a diferença. Dá para dizer que também na vida secular, a pessoa pode buscar para si, tirar proveito do emocional para sair desse momento tão crítico da pandemia ou do Covid-19? Eu não tenho dúvida. Eu penso que esse momento difícil que nós vivemos, um número muito grande de divórcios, de rompimentos de relacionamentos, né? E justamente porque as pessoas estavam desacostumadas àquilo. Estava acostumado a sair, ir para o trabalho, voltar, e de repente ele ficou confinado no tal do home office. E esse home office aí, as pessoas não estavam preparadas no emocional para manter o relacionamento. Então uma coisa é você levantar de manhã, cada um vai para o seu trabalho. Imagine a cena agora, de repente os dois trabalham fora, os dois trabalham dentro. Aí tem que conviver com o filho que não pode ir para a escola. Então realmente foi uma turbulência. Mas atravessar essa tempestade, atravessar esse deserto, isto somente com o sentido positivo de ser. Agora eu faço a pergunta exatamente por quê? Porque faz diferença de uma pessoa para outra o problema. Às vezes até um intelecto, ele sente uma dificuldade. As pessoas, há divergências até na maneira de agir diante a essas dificuldades. Sim, isso aqui é um fato, né? Eu acho que o ser humano, ele na sua essência, 1 em 8 bilhões de pessoas. Nós somos diferentes. Deus não fez um igual ao outro, né? Então, essa diferença, ela move o mundo, ela faz o mundo acontecer, mas ela também cobra. É igual falar de sucesso, ônus e bônus, né? Então, as pessoas não são iguais. As pessoas têm problemas, Você veja bem, você pega aqui um relacionamento. Marido vem de uma família, tem um tipo de DNA, um tipo de jeito de ser. A esposa vem de outro lado. E agora vai formar um novo núcleo. E esse núcleo, essencialmente vive em função de emoção, né? Renúncia. Porque na verdade cada um tem que renunciar um pouco para chegar a um consenso, né? Exatamente, esse equilíbrio entre o avançar e o recuar faz a diferença. É aí que entra também não somente a inteligência emocional, que é a minha área, mas também a inteligência espiritual, porque é ali que acalma o jogo. É saber jogar o jogo. Você não pode entrar num jogo de futebol pensando em basquete. Então, você não pode entrar na família querendo fazer a coisa tudo para fora. Me permita, é por isso que a igreja normalmente é feita assim, né? É para que chega a um único ponto, né? A um único ponto, a convergência
da fé, né? A convergência de ideias, é legal isso aí mesmo, né? Assim como eu também prego na motivação do ser humano, essa subida, esse degrau, e poucos estão aqui em cima, né? Porque poucos acreditam que o cara está aqui, ele acha que tem uma carreta aqui que não consegue subir, né? Ou ele tem muito dinheiro, ele coloca 1000 impedimentos que deixam de construir a sua felicidade. Dá para entender que o professor deixou muito claro, é pela fé e na direção a Deus. Mas nós vamos dar um rápido intervalo e já voltamos, porque queremos explorar ao máximo a presença aqui do professor Juca Regina. azulfm.com.br. Oferecimento Hoje Sorvetes, Arocar Peças e Serviços e Chopp Bortolotto, simplesmente o melhor chopp. Estamos voltando aqui com Falando Sério e me veio à mente assim, estamos aí tomando um cafezinho, o meu está com adoçante. O professor Juca Regina toma o café sem o adoçante. Vê como somos diferentes? Somos diferentes porque eu costumo falar que a preparação é a alma dos melhores. Eu nem sempre tomei café sem açúcar. Eu tomo café sem açúcar tem uns 12, 11 anos mais ou menos. Eu tive que me adaptar, eu tive que aprender, né? Então eu penso que essa preparação, a vida é assim, a vida é essa maratona, a vida não é uma emergência. Se você coloca a vida como uma emergência, tudo tem que ser para agora. Não, maratona, você sabe que você tem começo, meio, fim, né? Você tem adolescência, período adulto, você tem um período onde você tem um expertise mais forte e tem um envelhecimento, e tem que aprender, inclusive, a envelhecer. Agora, tem as pessoas que são expertas em relacionamentos. Digamos, esse cafezinho, puxa, que cafezinho gostoso. Aí o cara chega em casa, aí tá lá o cafezinho à disposição, e ele pega e fala, meu Deus, mas que café forte, ou que café fraco. O relacionamento fica estarrecido, não, professor? Eu penso que as pessoas estão sempre criando um estereótipo das coisas, né? Então, o meu modelo de vida tem que ser este, né? E esse é um problema sério, porque as pessoas não são preparadas para as nuances que a vida oferece. E para estreitar, né, os relacionamentos. Enfrentar, né? Até porque é o seguinte, um detalhe faz a diferença. Se você levanta de manhã e o seu bom dia é um bom dia, oi amor, bom dia e tal, é uma coisa. Mas se de repente alguém foi dormir contrariado com alguma situação e já levanta pisando no acelerador, como é que você acha que vai ser o seu dia? Eu penso que nos detalhes, né, que se no passado até eu diria que talvez o mundo fosse um pouco mais romântico, em que as pessoas ensaiavam palavras para dizer a namorada é assim, Cláudio, era assim, não, professor, Machado de Assis e tantos outros escritores que traziam essas sugestões, e hoje parece que está faltando isso no mercado familiar, né? Isso aí já está dentro da própria palavra da Escritura Sagrada, né? A gente tem que aprender a trazer essa convivência com serenidade, com harmonia. Às vezes, em alguns momentos, tem que saber tirar o joio desse trigo aí para poder fazer a coisa acontecer. São detalhes, né? Porque é igual a educação de filhos. Você tem que formar filhos. A família ela está como a base de todo esse projeto mundo, né? Eu acho que se a gente pegar todo o protagonismo do mundo, eu penso que o protagonismo do mundo está centrado em cima da figura familiar. Você começa lá, para quem é cristão, como a gente então você acredita, por exemplo, Adão e Eva, um núcleo familiar. Aí depois o mundo passou por problemas, aí veio Noé. Aí qual é o sentido de toda a arca de Noé? Família, né? Você pega lá o Noé, esposa, filhos com esposas,
né? Formou um novo núcleo familiar. Então, se você pega essa história até agora, tá? O modelo atual é a mesma coisa. Você pega aí os gigantes da tecnologia e o cara está falando em família. E aí nós vamos voltar à edição do livro do professor Joaquim Regina, que hoje o emocional chega a ser a inteligência, aquele que consegue manter o seu equilíbrio, né? Inteligência emocional é o princípio básico, e esse livro que nós lançamos agora, ele fala dessa formação de hábitos, de bons hábitos, que ajudam a transformar a sua vida, o seu futuro, né? Então, o ser humano, ele é o princípio dessa repetição. Educação fica meio lado a lado com treinamento. Educação são princípios, são crenças, moral, são coisas que você traz de berço de casa. Agora, treinamento, que é a preparação, é diferente. Então, aí é o princípio da repetição. Tudo na vida, essa inteligência emocional, essa criação de bons hábitos, é o princípio da repetição. Aliás, isso vai até lá para o nosso trânsito, né? Então, digamos, o cara que sai de casa, que não tem a prática do emocional em casa e já sai atritado, a tendência é que ele vai distribuir também esse seu mal-estar a outros que nada tem a ver com o seu problema, né? Sim, exatamente. E aí entra fundamentalmente a educação, né? Por exemplo, igual eu já falei para você fora do ar hoje, eu quase fui atropelado hoje por um ciclista, né? Que ainda ficou bravo comigo, e ele passando o sinal vermelho. Quer dizer, o sinal vermelho vale para todo mundo, menos para o ciclista. E eu penso que quando nós falamos em emocional, nós entendemos o seguinte, que ele faz a diferença aí quando nós falamos da família, por isso, porque aquilo que se aprende ali na família é o que se leva para a escola, é o que se leva para o trânsito, é o que se leva para a empresa, né? Sim, e hoje, fundamentalmente, faz parte desse novo cotidiano, né? Você veja que os pais, com os filhos em casa, tendo aula remota, né? Você imagina como ficou o emocional desse núcleo familiar, por exemplo. E por falar em familiar, qual é o emocional, digamos, de um pai que vê ali o filho precisando, porque nós sabemos que nós temos hoje bastante gente abaixo da miséria. Como que fica a cabeça do pai, da mãe, do filho que precisa apenas do leite? Não é fácil, é terrivelmente doloroso, né? Eu fico de coração cortado quando eu percebo que tem gente que está realmente faltando até o alimento dentro de casa. Nós estamos aqui batendo um papo com o professor Joaquim Regina, mas eu quero ir para um rápido intervalo e já voltamos, porque quero falar um pouquinho do nosso Brasil. Estamos voltando, falando sério, com o professor Joaquim Regina. Professor, não há digamos, um hábito do brasileiro, ao invés de valorizar o que é nosso, porque tal país, porque Estados Unidos, porque o Japão, porque nós não podemos fazer do nosso país também, dentro da nossa possibilidade, o melhor dos países? Infelizmente, é um péssimo hábito de muitos brasileiros falar mal do seu próprio país. Eu já tive viagens fora do país, com comitiva, e a ideia que foi ser vendida de Brasil lá fora era favela, era carnaval, era mulher nua, tudo aquilo que não representa um país imenso, de grande geografia, de agronegócio, de um povo trabalhador, né? Então eu acho assim um equívoco isso aí, né? Eu penso que ultimamente andou-se falando bastante nisso em termos de resgate, né? Em termos de resgatar esse modelo
de nacionalismo mais forte. Eu penso que nós abrimos precedentes, digamos, nós temos a melhor mata, a maior mata do mundo. E o mundo todo está de olho na mata transamazônica e nós às vezes deixamos de valorizá-la. Sim, o Brasil, Herculano, o Brasil é um milagre. O Brasil tem a maior população japonesa fora do Japão, portuguesa fora de Portugal, italiana fora da Itália, alemã fora da Alemanha. O Brasil tem mais libaneses de sangue do que o próprio Líbano. Isso aqui é um milagre. Nós temos aqui 400 milhões de hectares, sendo que só usamos 63 milhões de hectares, e isso é maior do que a Rússia e os Estados Unidos juntos. E ainda temos os 2 maiores aquíferos, ou seja, o Brasil é o celeiro do mundo e precisava ser valorizado por isso. E qual a sua mensagem, então, a nós brasileiros, para que vivamos alegres, felizes e em paz? É o seguinte, a palavra mais importante do dicionário eu considero como atitude. E uma atitude pode mudar o mundo. Que cada um mude a sua atitude para fortalecer um Brasil muito mais forte, com Deus acima de tudo. Obrigado, gente, pela sintonia. Voltamos a qualquer instante.